Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje vamos falar sobre a sombra interior. Já falamos o que é a sombra nas aulas conceituais e hoje vamos conversar sobre esse arquétipo que impulsiona a maioria das nossas ações sem que percebamos. Vimos nas aulas anteriores como a persona bloqueia o contato à nossa realidade interior, pois criamos várias personalidades artificiais que não condizem com a realidade íntima. E quando fazemos isso, estamos alimentando um outro arquétipo, que é a sombra. Para começarmos, vamos trazer o pensamento da benfeitora Joana de Ângelis, que sempre nos esclarece. Está no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. As experiências não vivenciadas, as circunstâncias ainda não conhecidas, constituem-lhe a sombra. Esse pode apresentar também, do nosso ponto de vista, como os insucessos, os abusos, os desgastes a esse entregou, fazendo-a densa por necessitada de diluir-se através de outras atitudes compatíveis com as conquistas da inteligência e do sentimento. Olha o que nos diz primeiramente a benfeitora. As experiências não vivenciadas, as circunstâncias ainda não conhecidas. O que são experiências não vivenciadas? São situações, são provas pelas quais passamos, mas não vivenciamos. E aí poderemos perguntar, mas como assim? Por exemplo, vamos falar do campo das emoções. Imaginemos que passamos por uma situação conflitante e nos gerou ódio e raiva. E aí colocamos aquela raiva e ódio para fora, manifestamos a nossa raiva, o nosso ódio. Ou não, fazemos o contrário. Por exemplo, seguramos o impulso e controlamos a manifestação externa dessa raiva e desse ódio. Será que vivenciamos a experiência? A circunstância que gerou o ódio e a raiva foi conhecida por nós? Não. Só vamos vivenciar uma experiência, conhecer uma circunstância, quando identificarmos em nós o que nos impulsionou a aquele estado de alma, ou seja, o que nos impulsionou a ficar com ódio e com raiva. Quando aprendemos a identificar esses valores e começamos a trazer para a consciência esses valores, nós vamos começando a identificar a sombra. E poderemos, se quisermos, vivenciar e depurar esta sombra através das oportunidades que a vida nos oferece. Não adianta fugirmos desse encontro, pois a sombra vai continuar, como diz o ditado, nos assombrando, até que possamos tomar consciência dela e realizarmos esse encontro. Pois, como nos diz James Hollis, vamos acompanhar o pensamento de James Hollis, ele nos diz assim: o inconsciente, ou seja, aquilo que está na sombra, constitui um governo obscuro abaixo do trono polido da investidura do ego. O ego, a pessoa, o eu limitado, ainda muito materializado, acredita que ele é o governador, o administrador de toda a vida psíquica, de tudo que acontece com ele, mas não sabe que quem governa os seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes, são vários governadores e formam uma sombra. Quem governa esse arquétipo, a sombra, e é o governo ignorado pelo frágil ego. James Hollis nos diz assim: toda aquela vida não vivida é agora parte da sombra pessoal. Aquela vida que aprendemos manter à distância, pois sua expressão poderia ter um preço muito alto às adaptações necessárias. As adaptações necessárias, nos diz James Hollis.
E aí nos perguntamos, né? O que eu preciso adaptar na minha vida? Quais são os valores que eu mantenho à distância e não quero viver? Será que eu preciso deixar transparecer na consciência do ego os sentimentos que eu escondo no meu inconsciente? Por exemplo, a arrogância, né? E eu escondo em meu inconsciente. É um processo dolorido para o ego, pois primeiro teremos que aceitar, depois trazer para a consciência essa sombra. Aquilo escondemos no inconsciente e tiramos da consciência e jogamos no porão, no inconsciente. Precisamos trazer essa sombra para a consciência e nas oportunidades que a vida nos concede realizar as adaptações necessárias, depurando essa arrogância, por exemplo, né? Diluindo-a pouco a pouco através das vivências, das provas que a vida nos oferta. Vamos mais adiante com James Hollis, onde ele nos diz: é lógico, eu conheço e prezo. Aquilo que mostro a você não apresenta o lado sombrio da conduta humana. Como eu poderia imaginar que pode haver um assassino dentro de mim? Como eu poderia conviver com a ideia de eu possa alimentar pensamentos violentos, lascivos e gananciosos em relação às outras pessoas? Isso é muito dolorido para nós. A aceitação da própria condição espiritual exige um esforço imenso da pessoa. Pois ou caímos nas armadilhas da persona, por exemplo, vestimos uma roupa de vítima, nos fingimos de cegos e não queremos enxergar, ou caímos nas armadilhas da sombra, dando vazão aos impulsos desequilibrados, e aí colocamos para fora tudo aquilo que temos dificuldade em lidar, jogando a toalha e se conformando com a situação sem realizar nenhum esforço para mudar. E aí nós dizemos assim: eu sou assim mesmo, e as pessoas têm que me aceitar da maneira que sou. Uma de duas: ou não queremos enxergar, ou enxergamos e jogamos a toalha. Por isso, e nos diz James Hollis, né? E a sombra é esse processo e nós teremos que nos aprofundar, pois nós poderemos até perguntar assim, né? Mas eu sou um assassino, né? Então isso nos assusta. Mas não é isso que ele está nos dizendo, da atitude, mas sim dos valores que nós trazemos dentro de nós. Quantas vezes nós assassinamos o sonho alheio? Quantas vezes nós escondemos em nós, né, pensamentos de vingança, pensamentos, né, de revide, e aí nós precisamos admitir a nossa condição. Somos espíritos inferiores, né? Somos espíritos que estamos em evolução, e a sombra faz parte de nós e faz parte desse processo. E os benfeitores nos pedem que nós possamos trazer essa sombra para a consciência. Primeiro, admitirmos, né? Admitirmos e temos essa condição. E aí nós vamos trabalhando, depurando essas energias que fazem parte de nós, através das oportunidades que a vida nos oferece, nos oferta. Esse é o caminho. E nós vamos continuar com o analista James Hollis para que possamos ter mais compreensão desse mecanismo. Nos diz James Hollis: a sombra é composta por todos aqueles aspectos de nós mesmos que tendem a nos fazer sentir desconfortáveis. Existe um desconforto e faz parte do próprio mecanismo da evolução. Por exemplo, vamos falar primeiro do físico. Quando ingerimos algum alimento e pode contaminar o organismo, o próprio organismo percebe e provoca reações e quase de imediato expelimos aquela substância. Da mesma forma, quando o self, o espírito,
Percebe que o ego está armazenando distúrbios emocionais e psíquicos e podem comprometer a vida espiritual do ser. Ele também provoca desconfortos no físico, através do sistema nervoso e endolínico. E isso provoca reações no mental e no emocional. Tudo isso para que o ego, para que nós percebamos o desconforto e possamos sair da nossa zona, de conforto, enfrentando as nossas próprias necessidades espirituais. Quais são as situações que nos fazem sentir desconfortáveis? Essa é uma questão e deveremos trazer para a consciência. Quais são as provas da vida que nós evitamos passar por elas? Devemos observar, porque são exatamente essas provas que precisamos passar. Vamos continuar com James Hollis. Ele nos diz, na segunda metade da vida, um mínimo de consciência e maturidade psicológica, não olha para o passado com remorso, alguma vergonha e desalento. E aí nós poderemos se perguntar, Alguma pessoa atingiu os 50 anos de idade biológica? Vamos fazer a seguinte pergunta a uma pessoa, e chegou nos 50 anos de idade biológica. Se fizermos a seguinte pergunta, se a vida te desse uma nova oportunidade de voltar aos 15 anos de idade, para recomeçar de novo, com a consciência que você possui hoje, você mudaria alguma passagem da sua vida? Agiria de forma diferente em algumas situações? O que essa pessoa responderia? Ou melhor dizendo, o que eu responderia? Muitos irão dizer, não mudaria nada, não me arrependo de nada do que fiz, faria tudo de novo. Outros irão dizer, sim, eu mudaria a minha forma de agir nesse aspecto, nesse outro, escolheria tal coisa, seria mais prudente nas minhas decisões, ou arriscaria mais, e assim sucessivamente. Tanto e falou e mudaria, quanto a ele outro e falou e não mudaria. Será que esses dois personagens do nosso exemplo e da nossa história, com a maturidade dos anos que a vida lhes proporcionou, teriam olhos de enxergar a sombra que lhes acompanha e está caminhando com eles? Pois poderemos mudar os hábitos, a consciência pode se ampliar e nos mostrar aspectos que antes nós não tínhamos olhos de enxergar. Mas se nós não mudarmos os sentimentos, se nós não mudarmos os valores que trazemos de muitas e muitas encarnações, nós tropeçaremos nas mesmas pedras e cairemos nos mesmos despenhadeiros. Por isso nos disse o analista Carl Gustav Jung. Jung nos diz assim, o ego está para a sombra, assim como a luz está para as trevas. Isso é muito profundo, Prestemos atenção o que nos diz Carl Gustav Jung. Para que possamos enxergar o que está na escuridão, ou seja, no inconsciente, precisamos acender a luz da nossa consciência, ou seja, é preciso que a pessoa, o ego, amadureça, para enxergar os valores que estão impulsionando as suas ações, as suas atitudes, os seus comportamentos. Nos diz Jesus, segundo o Evangelho de João, Jesus nos diz assim, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Isto é muito profundo também, nos diz o Cristo, Quando nós transgredimos as leis de Deus e o mal é tudo e vai contra as leis de Deus. Então, nos momentos da nossa ignorância, em encarnações que nós passamos, experienciamos, nós transgredimos as leis nesta encarnação também. E aí, quando nós vamos ganhando maturidade espiritual,
nós não queremos que isso chegue à nossa consciência. Nós temos vergonha daquelas atitudes, daqueles comportamentos que nós tivemos em outros tempos. E aí nós escondemos no inconsciente, nós reprovamos as nossas próprias ações, os nossos próprios comportamentos. Mas diz Jesus também, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. E é assim também. Quando nós temos um comportamento pautado dentro das leis de Deus, nós deixamos vir a luz, nós ressaltamos aquilo. Não? Mas Jesus mais adiante vai nos dizer assim, andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não surpreendam, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quem se deixa conduzir pelos impulsos da sombra, sem entrar em contato com a sombra, não sabe para onde vai. Pois continuará caminhando em círculos, repetindo os mesmos hábitos e vivendo as mesmas paixões de outrora. Por isso, nós devemos trabalhar com o material sombra. Não devemos ter vergonha do nosso passado, pois o nosso passado foi o melhor e conseguimos fazer dentro da condição que tínhamos. E hoje, uma experiência e as encarnações e as vidas vão nos dando, nós vamos ganhando um outro nível de consciência. E aí enxergamos com mais clareza aquelas atitudes do passado. E devemos fazer as pazes com ele. Pois enquanto não fizermos as pazes com o nosso passado vai continuar nos assombrando, porque faz parte de nós. Não conseguiremos jamais apagar o passado. Não conseguiremos jamais cortar de nós algo que é nosso. Então, qual é o caminho? Jesus já disse, teremos que vir para a luz, trazer a sombra para a luz, começar a dialogar com esta sombra, começar a entender quais foram os sentimentos, valores que nos levaram a tomar aquelas ações, pois esses valores ainda existem em nós e nós devemos prestar atenção. Pois quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Se nós ignorarmos a nossa sombra, nós não saberemos para onde estamos indo, pois não conseguiremos enxergar quais são os sentimentos que impulsionam as nossas ações. Nós vamos deixando aquele abraço carinhoso, deixando um abraço no coração de cada um. E que Jesus possa sempre nos iluminar nos nossos estudos. Até uma próxima aula. Assim seja.